Olá pessoal, então iremos dar continuidade às nossas videoaulas. A aula número 1 nós falamos sobre as características gerais dos vírus e do ciclo de vida de um bacteriófago, que é um vírus de DNA. Na aula 2 falamos do coronavírus, que é uma doença viral que está em evidência nesses últimos dias. A gente não pode falar de todas, até porque o tempo é curto. São diversas doenças que são causadas por vírus. Escolhemos aí o coronavírus, né, a Covid-19, para ser trabalhado de uma forma mais específica aqui com vocês. Agora a gente vai entrar no assunto de bacteriologia, que é nada mais é do que o estudo das bactérias. Ao encerrar essa videoaula, nós faremos uma atividade, certo? Um estudo dirigido, onde eu estarei pedindo para que vocês elenquem algumas doenças que são causadas por vírus e bactérias, destacando a transmissão, os sintomas, o tratamento e a profilaxia e a prevenção para essas doenças. Então, iniciando aqui, né, já falamos que bacteriologia é o ramo da biologia que estuda as bactérias. Quanto às características gerais, eu não sei se vocês lembram das aulas de biologia, ou se no curso tem alguma disciplina que aborde citologia, né, que é o estudo da célula, mas as bactérias elas são unicelulares, ou seja, elas só são formadas por uma única célula. Então aqui eu tenho um exemplo de uma bactéria, um modelo de dados aqui na minha mão, que representa uma bactéria. Ela só é formada por uma célula, e essa célula ela já é o próprio organismo, certo? Já é a própria bactéria. As bactérias elas são procariontes. De modo geral, o que é ser procarionte? Procarionte é que não tem núcleo. Eu pego como exemplo as nossas células. Deixa eu só ampliar aqui para mostrar para vocês aqui o modelo de dados. Se eu tomo como exemplo as nossas células, olha, aqui eu tenho um modelo de dados de uma célula animal, no caso de uma célula nossa, por exemplo. Certo? Essa daqui ela tem um formato esférico, mas tenho para vocês que as células elas têm formatos e tamanhos muito variáveis, certo? Essa daqui ela tem um formato arredondado. Dentro dela eu vou ter as organelas, certo? As organelas, vou ter um líquido aqui preenchendo, que é o citosol, e eu vou ter aqui um núcleo, certo? Um núcleo. Dentro do núcleo eu vou ter um material genético, tá? Vamos supor aqui, ó, se eu abro o núcleo, certo? Esse núcleo está sendo representado aqui com uma linhazinha verde, que nada mais é o DNA das células. Então, nas nossas células, e a de todos os seres vivos, com exceção das bactérias, o material genético ele fica guardadinho numa bolinha dessa, que nada mais é do que o núcleo. Já nas bactérias, ó, se eu pego aqui uma bactéria, está representando uma bactéria, ela não tem núcleo. A linhazinha aqui que está dentro dela representa o DNA, e esse DNA ele está disperso ali no interior dela, está mergulhado, espalhado. Então, como ela não tem núcleo, eu digo que ela é procarionte. Certo? Todos os outros seres vivos, com exceção dela, da célula da bactéria, têm núcleo, então eles são eucariontes. Voltando aqui, existem bactérias que são heterotróficas e existem bactérias que são autotróficas. Heterotróficos, eu não sei se vocês lembram, né? Mas são seres que eles não conseguem produzir seu próprio alimento, logo eles têm que se alimentar de algo que está ali no meio, de recursos ali do meio. Exemplo de bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que são decompositoras. Então elas se alimentam de restos de organismos que já morreram. E essas bactérias elas são benéficas, porque elas vão realizar a ciclagem de nutrientes. Vão pegar os seres que morreram, vão se alimentar daqueles restos e vão lançar ali no solo elementos que são necessários para que as plantas cresçam, né? São os fertilizantes naturais. Outros exemplos de bactérias que são heterotróficas são as bactérias parasitas, aquelas bactérias que elas causam doenças, elas roubam os recursos que o nosso corpo tem, e a presença dela vai causar quadros infecciosos, inflamatórios, que muitas vezes podem até causar a morte do indivíduo. Tá? Existem bactérias que
são diferentes, certo? Elas são autotróficas, conseguem produzir seu próprio alimento, assim como as plantas. Essas bactérias, elas podem ser fotossintetizantes, certo? Mas também elas podem ser quimiosintetizantes. Esse assunto ele não é muito voltado para vocês da área da saúde. Essa parte de quimiossíntese, fotossíntese, é mais para a área de botânica, então vamos deixar um pouquinho de lado. Eu só quero que vocês saibam que existem bactérias que não produzem seu próprio alimento, são heterotróficas, mas existem bactérias que são autotróficas, conseguem produzir o seu próprio alimento, assim como as plantas. Então, seguindo adiante, vamos conhecer um pouco da estrutura celular bacteriana, como que é formada a célula da bactéria. Tá? Então, vamos começar pelas camadas que revestem as bactérias. As bactérias, elas possuem aqui mais externamente, não são todas essas que possuem essa mais externa, eu vou chamar de cápsula, se está dando para vocês enxergarem daí, mas essa camada mais externa das bactérias é chamada de cápsula. Eu tenho uma mais interna, que é a parede celular. Note, né, pelo nome parede celular, faz a gente pensar que é algo rígido, algo duro, né? E de fato, essa camada aqui, a parede celular, vai conferir à bactéria uma maior rigidez, uma maior resistência, uma proteção para ela. E por fim, a camada mais interna, que é a membrana plasmática. Então percebam, cápsula mais externamente, a parede celular mais a fundo e a mais interna de todas, que é a membrana plasmática, todas as três desempenhando um papel de proteção da bactéria. Dentro da bactéria, eu vou ter essa fitinha aqui que está representada em azul, que é o DNA. Tá? Aqui está ADN, mas é a mesma coisa, é DNA. O DNA dela é circular, é diferente do nosso, que é em fitas. E o DNA da bactéria eu vou chamar de nucleóide. Para que serve esse DNA? Esse DNA vai ser nesse DNA que vai dar todas as informações para produzir novas partes de bactérias, para dizer como que ela vai ter que se reproduzir. Né? É no DNA que vai estar dizendo a patogenicidade dela, quais os danos que ela pode causar na saúde de uma pessoa. Tá? E para finalizar essa parte interna aqui dela, eu tenho esses pontinhos laranja que representam uma organela chamada de ribossomo. Para que é que servem esses ribossomos? Nada mais é para produzir as proteínas da bactéria. Então, as proteínas que constituem a cápsula, as proteínas que constituem a parede celular, as proteínas que vão formar o flagelo dela, que vamos falar agora, as fímbrias. Tá? Esses ribossomos eles servem basicamente para isso. Citoplasma, nas aulas lá de biologia, né, do ensino médio, ensino fundamental, citoplasma é todo esse espaço que está logo abaixo da membrana plasmática. Então, certo? Esse oco, essa parte de dentro aqui, né, toda ela, é chamada de citoplasma. Então, para finalizar, eu tenho aqui os pilos e tenho o flagelo. O flagelo não existe em todas as bactérias, certo? Só nas bactérias, logicamente, são flageladas, e ele atua como se fosse um propulsor. Ele vai fazer com que a bactéria ela consiga se movimentar, se locomover. Tá? Esse pilus, também é chamado de pilus sexual, ele tem uma importância bem interessante na bactéria, que ele serve para transferir alguma resistência bacteriana para outra bactéria. Tá? É um processo um pouco complexo, só com essa imagem aqui não tem como eu explicar de uma forma bem ilustrativa para vocês, mas tomem isso de conhecimento que esse pilus sexual ele serve para transferir algum tipo de resistência para outra bactéria, para ensinar a outra bactéria a lidar com antibióticos, por exemplo. Certo? Uma boa dica também aí, ó, antibióticos, olha o nome, contra, bio-vida, contra algum ser vivo. Antibióticos, eles só são utilizados para bactérias. Eu não uso antibiótico para vírus. Para vírus é antiviral. Se você está com a gripe, só fortalecendo essa ideia, se você está com a gripe, aí diz, eu estou gripado, eu vou tomar um antibiótico. Não, antibiótico não. Gripe é vírus. Antibiótico é só para bactéria. Você toma para uma infecção de garganta, você toma quando está com uma doença bacteriana.
sífilis, gonorreia, tuberculose, etc. Vamos falar agora um pouco da morfologia e dos agrupamentos que as bactérias podem ter. Morfologia, morfo vem de forma. A logia é o estudo da forma das bactérias. Qual o formato que as bactérias podem ter e como que elas podem se agrupar. Para cada forma, e para cada agrupamento também, eu vou ter uma classificação, vou dar um nome, certo? Primeira forma que existe de bactérias são as bactérias esféricas. São as bactérias que têm um formato arredondado, esférico, como vocês estão vendo aqui. Um exemplo de bactéria que tem esse formato esférico é a Chlamydia trachomatis, que é a bactéria que causa a clamídia, né? Uma doença sexualmente transmissível. E as bactérias que têm esse formato esférico são chamadas de bactérias do tipo Coccus. Passando. Existem bactérias que têm a forma de bastão, certo? Como se fosse aquela pipoca croquejo, fazendo a propaganda lá daquela pipoca, né? Com um odor bem característico, a bactéria em forma de bastão, bastonete, eu digo que ela é do tipo bacilo. Então, um exemplo de bactéria que tem esse formato é a Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que é a bactéria que causa a tuberculose, né? Inclusive, uma das primeiras vacinas que é administrada nas pessoas, né, assim que nasce, ali nos primeiros dias de vida, é a BCG, que em alusão, né, BCG, uma abreviação, bacilo de Cohen-Guerin, que foi o Cohen-Guerin, né, foi quem descreveu a primeira vez essa bactéria que causa a tuberculose, que até hoje mata milhões de pessoas. As bactérias elas podem ter um formato de vírgula, como essa daqui, ó, bactéria Vibrio cholera, que é a bactéria que causa a cólera. Entre os sintomas de carro-chefe, é aquelas sucessivas evacuações que podem levar o indivíduo à morte, inclusive, dependendo do estado de saúde dele e como ele reage à presença desse micro-organismo no corpo dele. Bactérias que têm esse formato de vírgula, tá? São chamadas de bactérias vibrião. Bactérias que são espiraladas, né, que nem uma mola de um caderno, ela em espiral, são as bactérias do tipo espirilo. Um exemplo aqui é essa Treponema pallida. Passando, existem bactérias que têm... Pronto, agora a gente vai falar dos agrupamentos, né? No caso, quando eu tenho dois cocos se juntando, assim como vocês estão vendo aqui nessa imagem, no caso a Neisseria gonorrhoeae, é a bactéria que se agrupa desse jeito e que causa uma doença bem conhecida que é a gonorreia, um tipo de doença que é adquirida através de relações sexuais, por exemplo. Então, elas se agrupam em dupla, né? Dois cocos, como se fosse esse. Cadê o outro que sumiu? O outro sumiu, mas é como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E para outra forma aqui de agrupamento, né, é essa em forma de cubo. Um exemplo aqui de uma bactéria que tem esse formato é a Sarcina ventriculi. É uma bactéria que ela vive normalmente no solo, mas ela pode causar, alguns grupos dessas bactérias aqui, elas podem causar infecções no nosso intestino. Elas se agrupam em forma de cubo. Se agrupam em forma de cubo em 8 cocos assim, eu digo que ela é do tipo Sarcina. Bactérias que se agrupam em fileiras, como a gente está vendo aqui, ó, um monte de cocos enfileirados, eu digo que é do tipo Streptococcus. Exemplo do Streptococcus é essa bactéria aqui, Streptococcus pneumoniae, que causa a pneumonia, aquela doença respiratória, que causa inflamação, né, lá nos nossos alvéolos e pode levar a pessoa à morte. Staphylococcus é o agrupamento de bactérias em forma de cacho de uva, né? Esse agrupamento aqui bem característico, um exemplo de bactéria que tem esse formato é Staphylococcus aureus, que pode causar o furúnculo, por exemplo, né? Uma doença que está ali na pele, que se ela adentrar para tecidos mais profundos,
pode causar aquela inflamação que a gente conhece como furúnculo. As bactérias podem ser divididas em dois grandes grupos, as gram-positivas e gram-negativas. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome, né? Mas a diferença, ela serve só para nível de diagnóstico de alguma doença, né? Então, qual a diferença? As gram-positivas, elas têm uma parede celular espessa, grossa. Lembra da parede celular? Aquela camada que reveste a bactéria. Então, ela é mais grossa. E quando eu faço a coloração gram, eu uso um tipo lá de pigmento, ela fica roxa, lilás, tá? Violeta, né? Violeta. Exemplo de bactérias que tem essa parede mais grossa são os bacilos, o Clostridium botulinum, né? Que é o que causa botulismo, uma infecção grave que é proveniente da ingestão de alimentos que estão contaminados, geralmente alimentos que são enlatados. E a Propionibacterium também é um exemplo, que é a que causa acne. São bactérias que têm essa parede mais espessa. As gram-negativas é o contrário, ela tem uma parede celular delgada, fina, e quando eu uso essa mesma coloração aqui, a coloração gram, elas se coram de rosa. Tá? Exemplo aqui, a salmonela, uma doença bacteriana causada, por exemplo, pela ingestão de ovos que estão mal cozidos ou mal fritos, né? A gente adquire geralmente quando ingere algo proveniente de galináceos, né? Tendo em vista que essa bactéria ela pode infectar o sistema digestório de galinhas. Escherichia coli também é um exemplo, uma bactéria que vive no nosso intestino, ela tem essa parede celular mais delgada. Como que a bactéria se reproduz? A reprodução das bactérias ela é assexuada, isso quer dizer que não envolve a união de gametas, não envolve a união de espermatozoide com óvulo. Eu tenho aqui uma bactéria sozinha, ela simplesmente duplica seu material genético e depois ela se divide, formando dois clones. A reprodução das bactérias ela é bem simples. Essa reprodução, eu chamo ela de reprodução assexuada por bipartição. Note o nome bi, 2. Partição que se parte. Então, ela se parte em dois. Outros sinônimos, né, dessa bipartição é a divisão binária, você pode encontrar esse nome, ou cisparidade, mas são a mesma coisa. Para finalizar, aí eu tenho um monte de exemplos de bactérias que causam doenças. Tá? E a gente vai precisar dessas bactérias aí para fazer a nossa atividade. Tá? Então, pessoal, estamos encerrando essa nossa aula aqui sobre bacteriologia. Espero que tenham gostado. E agora a gente vai fazer uma atividade, beleza? E estarei ajudando vocês aí via WhatsApp ou outra forma de comunicação. Tá? Valeu!